hacer una entrevista con una mujer que para mí es muy emocionante y es un honor poder hacer esta entrevista. Es una mujer que me hace sentir muy pequeñita, que tengo mucho, mucho que aprender. Pido permiso aquí para presentar a Nádia Acauã Tupinambá, hija, madre, abuela, liderança indígena que vive en la aldea Tucum, território Tupinambá de Olivença, sur de Bahia. Es palestrante, cerimonialista, conferencista, licenciada en Artes y Línguas, licenciatura intercultural en Educación Escolar Indígena por la Universidad Estadual de Bahía, UNEB. Educadora indígena y popular, formadora de educadores indígenas de Bahía del programa Saberes Indígenas en la Escuela y en la Formación Continua. Miembro del Fórum Estatual de Educación Escolar Indígena. Nádia es una mujer medicina, maestra griot de tradición oral. Miembro de la Comisión Nacional de Maestros y Maestras griot de la tradición oral consejera espiritual. Partera, orientadora de las plantas, a serem utilizadas antes, durante y después del parto. Y trabaja con manipulación de hierbas, plantas medicinales de cura, realiza cremas, tinturas, aguas florales y aceites esenciales. Nádia es conductora de cerimonias de ayahuasca, de soplo del sagrado rapé Tupinambá, del tabaco, rezado y cantado con memoria de las abuelas, de los abuelos. Tiene la bendición del templo sagrado útero para la cura ancestral, usando la ginecología natural, curativa y preventiva a las mujeres de todas las edades. Nádia es cuidadora y guardián de las semillas nativas de los saberes ancestrales y inmateriales, masoterapeuta y terapeuta holística. Conductora de la vivencia con las flores de la lua. Todo esto y un poco más es Nádia. Y ahora me perdone, pero voy a dejar de hablar en castellano y voy a volver a mi raíz materna y voy a hablar en portugués. Em primeiro lugar, quero pedir licença meus ancestrais, as minhas bisas, minhas tataras, todas as mulheres que me antecedem, ao grande espírito, a tudo que vive e a tudo que se move. Essa terra sagrada, a essa mata, a essas águas e o ar que eu respiro. E o fogo sagrado representado aqui no meu cachimbo. Pedir licença para saudar a lua, que nos direciona nossos rezos, nossos rituais. Jaci, ayambe, jaci, vai ter moinha de tava, tupã, oxi, isapéia de tava, jaci, ayambe, jaci, vai ter moinha de tava, tupã, oxi, isapéia de tava, tupã, oxi, isapéia de tava, ixé a sorte, fica assim, tori, festival, ixé a sorte, o grito pão, feião de tava ali, ixé a sorte, fica assim, tori, festival, ixé a sorte, o grito pão, feião de tava ali.
inquietação, céus e tufão, onde estava vir. Amar vai acabar, amar, supiatão, tupão. Amar vai acabar, amar, uma tupão, pra o betão. Amar vai acabar, amar pra o betão. Amar vai acabar, amar, tava tupinambá. Eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata. Tupinambá é índio guerreiro que Tupã deixou na terra para lutar pelo ideal e também vencer o mal, para lutar pelo ideal e também vencer o mal. Eu estou na minha aldeia, a aldeia que nos pertence. Oh, viva nosso Pai Tupã, ele ama muita gente. Oh, viva nosso Pai Tupã, ele ama muita gente. Eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata, eu vi gemer lá na mata. Ayentem. Isso para nós é o sagrado. Ritualizar todos os dias, todo momento, fazer esse rezo, iniciar o seu dia com ritual, ritualizar cada momento sagrado que você compreende que é sagrado. Acreditar que o grande Espírito está em tudo que vive nesse território. Acreditar que o divino está dentro de você. E se ele está dentro de você, onde você vai, o divino vai. Onde você vai, o grande Espírito está presente. Então, o sagrado para nós é esse viver orgânico de poder contemplar tudo que há, tudo que existe. Porque acreditamos que tudo foi criado por um ser maior, Angeté, grande Espírito. Então, a palavra sagrado, ela é muito ampla. Compreender que você é uma pessoa sagrada e que tudo que existe, que você contempla, né, a beleza, a magnitude do mar, saber que existe uma água sem veneno, orgânica, que brota da terra, saber que a semente que está germinando está numa terra sagrada e também é uma erva sagrada que sai dela. Todo o alimento que a terra nos dá. Então, tudo isso é sagrado, né? Viver é sagrado. Estar vivo é sagrado. Então, o sagrado ele está aqui, dentro de nós. E tudo que fazemos é sagrado. Como a gente pode ensinar a rezar de outra maneira? Bem, com a colonização, vários povos foram obrigados a vivenciar outras formas religiosas, né, para a sobrevivência deles.
Nós, povos indígenas, fomos obrigados a conviver com os jesuítas, né? Que trouxe vários benefícios, mas também trouxe muitas mazelas, muitas violência, né? Uma das violências é dessa de tirar a cultura dos povos indígenas, a forma de rezar, a sua forma genuína de se relacionar com o sagrado, com o divino, com tudo que vivia ao seu redor. Uma forma inocente, mas também de muita sabedoria, porque acreditar que tudo que você faz é sagrado, tudo onde você pisa é um solo sagrado, a água que você bebe, toma banho é sagrado. Então, essa convivência dos povos indígenas, nessa época jesuíticas, houve várias violências por conta dos jesuítas, porque eles aproveitaram de tudo isso também para fazer a aculturação e para tirar esse sagrado e introduzir, né, um outro Deus, que para eles o que a gente vivencia não é sagrado, não é verdadeiro, porque não tem aquela imagem da Bíblia, né, do Deus da Bíblia e tal. Então, essa compreensão de, de saber rezar, por exemplo, foi introduzido pelos jesuítas, ignorando as pessoas. Então, quando eles rezavam, e aí eu vou trazer aqui uma foto iconográfica, no caso, né? Que é um ícone da literatura do Brasil, é aquela foto da missa rezada. Né? Essa foto ela está nos livros didáticos desde sempre, que é um padre na frente de uma cruz, rezando a primeira missa do Brasil, que foi aqui na Bahia, na Coroa Vermelha, e vários indígenas ao redor deles estão ali debruçados, olhando, conversando com o outro, e o padre está de costa para os indígenas, de frente para a cruz. Essa é uma imagem que ninguém reflete o verdadeiro sentido dela. Ali está mostrando que a Igreja Católica não respeita os povos, prefere falar com a cruz do que olhar para esses povos. E pior do que isso, não fala a língua deles e não faz questão de interagir com eles, né? Porque o Deus para eles era outro. Os indígenas estavam ali como selvagens, como as pessoas que precisavam ser catequizadas urgente para virar gente, né? Porque eram selvagens. Então, aquela imagem tem uma reflexão onde os índios estão falando entre eles. Iqueremure, Zarabutá, Jucapirá. Iqueremure, Zarabutá, Jucapirá. Eles estão conversando entre eles. Por que eles estão cultuando uma árvore morta? Que é tido para eles daquela cruz, uma árvore morta. Ninguém nunca refletiu sobre isso. Então, eu falo para as pessoas hoje que a Igreja Católica foi muito cruel nesse catecismo, nesse catequizar os indígenas. Por outro lado, algumas missões que aconteceram mantiveram também os indígenas sobrevivendo, né? E aí a gente não pode generalizar, mas houve uma época de muita tortura, e uma delas foram os colégios internos, onde indígenas, nações indígenas iam para lá e ficavam lá enclausurados, como até hoje um colégio interno. Agora, imagina isso para um indígena que não falava uma língua daquele colégio, daquele país, daquela nação, teve que tirar tudo isso de dentro dele para sobreviver naquele lugar. E muitos, tanto meninos como meninas, foram molestados nesses colégios internos. Então, é muito cruel pensar nessa forma religiosa como a Igreja Católica foi colocada, né, na vida dos povos indígenas.
Porém, diante do quadro, e aí são vários aldeamentos que aconteceram nesse país, várias igrejas foram fundadas dentro dos territórios indígenas, e aqui nós temos o nosso aldeamento jesuítico aqui, de Olivença, que é a igreja Nossa Senhora da Escada, primeira igreja construída pela mão escrava indígena, que isso as pessoas não falam, que os indígenas também foram escravizados, não foram só os negros, os indígenas foram escravizados pela Igreja Católica, construindo, pelos outros latifúndios, pelos bandeirantes, por todos os outros que tiveram aqui nessa época da invasão, escravizaram os indígenas. E a igreja aqui ela foi construída com pedras gigantescas, pedras que nós temos o exemplo de uma pedra, se imaginar um indígena carregando milhares dessas pedras. É muito pesado imaginar tudo isso quando você vê o tamanho da pedra. E ela foi toda colada com óleo de baleia. Então, uma igreja construída pelos indígenas, escravizados na época pelos jesuítas. E essa mesma igreja tem vários fiéis indígenas, até hoje. Aqueles que moram mais na vila central, que é a Vila de Olivença. Os demais não, que com a violência que sofremos, com todos os massacres que sofremos aqui, muitos se adentraram para as matas. Então, as aldeias ficam muito mais refugiadas. Essa aqui está distante de Olivença, e todas as outras são distantes de Olivença. Então, quem mora mais próximo de Olivença, ou dentro de Olivença, é quem frequenta mais essa igreja católica. Porém, são indígenas que são católicos, porque cresceu ali, mas são indígenas que estão também valorizando sua cultura dentro dessa igreja, porque não deixaram de fazer seus rituais, continuam fazendo seus rituais, continuam participando do nosso Poransim, que é o nosso ritual sagrado. E pode dizer assim, a religião Tupinambá seria o Poransim, que é o ritual sagrado. Fazemos toda sexta-feira e na lua cheia. Então, perguntar assim, os indígenas têm religião? Eu não chamo de religião, eu chamo de espiritualidade indígena. Então, a nossa espiritualidade, ela é vivenciada no nosso ritual do Poransim, que é nas sextas-feiras, e em ocasiões especiais, e também na lua cheia. Então, hoje nós temos vários indígenas que estão dentro dessas religiões, pela questão, né, da invasão, da violência, da imposição, né, e pela sobrevivência. E aí eles estão aí seguindo essa religião do catolicismo, que pelo menos não impede eles de terem suas culturas e de ser realmente o que eles são, que é Tupinambá. Mas o livre-arbítrio, que a própria Bíblia traz, né? O livre-arbítrio fez com que outros indígenas se deixassem não só se catequizar, mas ser manipulado como massa de manobra da Igreja Evangélica, que é uma bancada poderosa, que está ligada ao agronegócio, que está ligado aos ruralistas, que são os demônios desse país, essa Igreja Evangélica com essa bancada. Então, assim, a gente tem esses dois lados, né? Tem a Igreja Católica, que teve seu momento de crueldade, mas que hoje pede perdão aos povos indígenas, e os indígenas que frequentam a Igreja Católica, eles têm livre-arbítrio. Então, eles podem, vão nas missas, vão nas celebrações, de ano em ano, né? Quando você tem a missa do padroeiro, eles vão lá, porém, eles não deixam de fazer seus rituais. Mas já a Igreja Evangélica estão demonizando nossos rituais. Estão tirando os indígenas de dentro desse lugar e deixando eles fora, sem a cultura, sem usar seus vestes, sem usar seus adornos, sem usar tudo que a gente acredita que é sagrado. Então, há esses dois universos.
Mas também dentro das comunidades indígenas tem pessoas que são adeptas ao candomblé, tem pessoas que são adeptas à umbanda, tem pessoas que são do Vale do Amanhecer, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que não é nada, só mesmo é, só mesmo faz parte do seu ritual indígena, como nós. Né? Você pergunta assim, nada, você tem uma religião? Não. Mas eu tenho minha espiritualidade tupinambá. E eu vivencio isso dia a dia, nos meus rituais, vivencio isso nos momentos coletivos, né? E principalmente nos momentos individuais. Então, rezar para a gente é isso. É você ritualizar seu momento, aquilo que você aprendeu, né? Se aprendeu alguma coisa quando criança, porque quando a gente é criança, a gente é induzido pelos pais a crer, né, numa religião. E eu cresci cantando no coral da igreja, inclusive, da Igreja Católica. E quando a gente se rebela e começa a estudar sobre nós, sobre a história desse Brasil, e a gente começa a perceber que a religião não é um caminho. Então, respeito cada uma delas, mas, porém, eu faço parte desse universo ritualístico que é a espiritualidade tupinambá. Alguém quer aprender a rezar? Ótimo. Primeiro pensa que você é um ser divino, um ser sagrado. E onde você vai, seu templo está dentro de você ali. Você é um templo sagrado. Então, você vai, onde você estiver, você faz seu rezo. Então, para nós, tocar o maracá é um rezo. Fazer petinguá, cachimbo, é um rezo. E nesse momento de rezo, você fica ali, intuindo tudo que você quer que aconteça, tudo que você deseja de bom. E tem que ter muito cuidado, porque o que você pensa, o que você fala, o que você sente, o universo faz assim, leva e traz, leva e traz. Então, se eu falo que esse cachimbo é um rezo, eu tenho que estar com todo o meu amor, com tudo que eu acredito, né? Pedindo a cura, pedindo a paz, pedindo a união do povo, e principalmente nas comunidades, e que afaste todos os nossos inimigos. Então, esse rezo eu faço aqui, e ele vai voltar, porque a fumaça que vai para o universo, ela volta. E a gente não fuma cachimbo, a gente faz fumaça no cachimbo. Então, há uma outra forma de interpretar. Quem fuma cigarro, enrola uma coisinha e isso é fumar. Aqui não, aqui é fazer fumaça, defumar. Essa simbologia do cachimbo é um rezo muito forte. Ah, mas tem outras medicinas. Tem. Eu rezo quando eu tomo banho de ervas medicinais para me curar, para me limpar, para abrir meus caminhos. Isso é um rezo. Essa minha intuição e o que eu penso, o que eu sinto aqui é um rezo. Aí eu vou fazer um rapé, vou fazer esse sopro sagrado. Eu aprendi com a Nádia que o sopro é importante, que tem vários benefícios de conexão espiritual. Ok. Então, eu vou intuir, vou fazer meu momento, faço uma fumaça, me limpo, depois me concentro, faço a minha intenção e sopro. Então, tudo isso são rezos. Mas o rezo mais importante é aquilo que sai de dentro do coração. É essa leitura que o Grande Espírito faz e que volta para você. E quando eu rezo pelo outro, quando eu peço pelo outro, eu recebo. O universo é assim. Aquilo que você sente, aquilo que você fala, aquilo que você intui, você pensa, vem para você também. Então, vamos pensar as coisas boas, vamos elevar nossos corações para aquilo que a gente quer, que eu, como mulher medicina, eu aprendi com a minha mãe, que eu tenho que cuidar do outro como eu pensasse sim, podia ser eu.
Cuidar do outro como se estivesse cuidando de mim, como se estivesse cuidando dos meus, da minha mãe, dos meus filhos, enfim. É a lição. O resto é isso. Cuidado com o outro, você vai fazer por você também. É como se você fizesse, desse e recebesse. É uma troca. E rezar também é uma troca. Eu intuo, eu penso, eu falo. Aquilo vai para o universo e volta para mim. É uma troca, é uma quântica. Mas é muito lindo pensar que o ser humano é capaz disso. Porque somos o único ser capaz de pensar e de agir, né? De fazer ação e reação. E de poder perdoar para ser perdoado. Como a gente pode conseguir rezar para uma pessoa que faz um mal tão grande? Como a gente pode perdoar? Porque é difícil. É difícil mesmo. Para algumas pessoas é até impossível, né? Porque elas não têm força suficiente para sobreviver a certos traumas. Eu digo assim que traumas são traumas. Ele não importa de que forma você sofre um trauma. Violência é violência em qualquer lugar. E ela precisa ser encarada dessa forma. Agora, para quem passa pela violência, pelo sofrimento que vira um trauma, tem que ter muita força de vontade. Primeiro, cada dor é uma dor. E quando eu imagino que a minha dor é grande, eu tenho que pensar também que existem outras pessoas nesse exato momento com dores maiores. A gente precisa tirar de dentro da gente essa força para pensar no outro nesse momento. Porque eu só me curo quando eu penso nessa cura do outro, nessa cura coletiva. Eu não vou me curar sendo egoísta. A minha dor, meu sofrimento, meu trauma. Eu me curo pensando no sofrimento do outro, da outra. Eu me curo pensando em ajudar, inclusive, outras pessoas para me curar da minha dor. E as pessoas têm que encontrar força nesse momento. Eu passei por vários traumas. Também sofri violência, sofri abuso. E não foi fácil na adolescência passar por isso. Mas aí, essa condição da espiritualidade, desse equilíbrio interno que você precisa ter entre mente, corpo e espírito, e é isso que as nossas medicinas nos preparam, e eu digo que é uma medicina mais completa, porque você cuida do físico, do emocional, né, e da espiritualidade. Você não fica de corpo aberto, você fica consciente e harmonizado internamente para aguentar toda a energia externa que você está para receber, né? Então, quando eu tive que me despedir de uma filha, aos 11 anos de idade que ela tinha, várias pessoas ao meu redor adoeceram e estão doentes até hoje. Eu tive que cuidar de pessoas enquanto eu me despedia da minha filha. É muito louco isso, porque eu só lembrava de como ela viveu e de como ela vive dentro de mim e como ela era feliz e não me cabia ficar triste. Eu só sentia vontade de agradecer ao Grande Espírito por ter me permitido gerar um ser de luz tão grande. Que não cabia tristeza naquele momento.
Eu estava toda mutilada, tinha muita dor, mas ao mesmo tempo eu tinha que dar muita força para as pessoas que estavam ao meu lado e que não acreditavam naquela cena, não acreditavam no que estava acontecendo. E eu estava por dentro e passei por muitos dias, muita dificuldade de acreditar no que eu estava vivenciando. E nesse momento que as pessoas não acreditam que Deus existe, por que tira uma pessoa tão linda, tão boa, tão feliz do seu, né, daquele momento vital e tira da gente? Então, tive pessoas na minha família que entraram em depressão, que odiaram a Deus e que disseram: isso não pode estar acontecendo, Deus não existe, né? Mas esse equilíbrio emocional que eu busco até hoje, vem me acompanhando, eu faço várias perguntas, porque depois eu parei de perguntar por quê e só vivencio e respeito a decisão do Grande Espírito. Às vezes você pensa, se eu fizesse isso, se fulano fizesse aquilo, podia ter evitado. É como as mortes de um modo geral. Um acidente, uma bala perdida, né? Ela teve uma, uma doença como o Covid. Ela contraiu uma bactéria no pulmão, no hospital. E eu fiquei 45 dias com ela na UTI, vivenciando os últimos momentos dela. Um calvário, porém, me fortaleceu espiritualmente. E me senti importante. Porque a gente se comunicava e o que ela dizia para mim era muito, muito libertador. E ouvir dela escrito, né, que ela não conseguia falar porque estava entubada. Ela escrevia para mim: você é a melhor mãe do mundo, você me deu os melhores dias da minha vida. E um ano antes ela completou 10 anos e eu passei com ela na Chapada. Foi fazer uma vivência, né, da tradição griot, com os mestres griot, e levei ela. Então ela, nossa, ela me agradeceu até o último dia de vida dela, por esse momento que ela vivenciou comigo. Então eu me senti importante para ela, me senti, fiz a minha parte, fiz todas as vontades dessa criança enquanto ela vivia, e não era uma coisa forçada, não, ela merecia, ela fazia tudo para merecer. É, é incrível como a gente, ao orientar crianças, e ela era estudiosa, tinha muitas amizades e tinha uma bolsa numa escola muito boa que ela conseguiu dos próprios méritos. Aí a pergunta fica: como uma criança dessa não está mais, né, junto? Chegou o momento dela, simplesmente assim. Assim como as pessoas que morrem de uma bala perdida, que é atropelado, que cai, que se suicida, todos nós temos o nosso momento de se despedir. E é como diz minha mãe, a morte só quer desculpa. Desculpa para dizer que podia ser diferente. Quando eu penso que podia ser diferente, que eu podia adiar
a despedida, a passagem da minha filha, eu estou dizendo que eu sou maior que o grande espírito. E isso não cabe a mim. Isso não cabe a ninguém decidir quando as pessoas vão, adiar quando as pessoas vão. Não cabe a gente. É um mistério muito maior do que cabe na nossa capacidade humana. Então, isso que é difícil de administrar no ser humano. Eu ouço muitas pessoas dizer, morreu tão cedo, não era hora ainda, tinha muito que viver. Porque uma bala perdida, porque não tem a vacina, se tivesse a vacina, fulano não tinha morrido. Será? Nós estamos falando de um ser maior que comanda nossas vidas. Não cai uma folha sem a vontade dele. Nada acontece sem a vontade do grande espírito e a gente precisa dessa compreensão, porque senão a gente se torna egoísta e querer ser melhor ou maior que o Deus de tantas as línguas, de tantas culturas, Tupã, Já, Oxalá, Javé, enfim. É para a gente compreender que a dor, o maior trauma que a gente vivencia, são as nossas ações que se refletem também. Porque depois que acontece o errado, o mal, o trauma, a gente fica pensando, podia ter feito diferente. Mas a gente não fez, porque naquele momento é conduzido por um egoísmo, por um ego, por tudo que nos cerca. E a gente toma decisões que acabam chegando, né, nas nossas realizações frustrantes. Não é fácil passar por cima de um trauma e continuar vivendo, seguindo, né, e ser forte e falar sobre, porque falar sobre essas questões demora anos para você falar. Hoje eu falo, me emociono, claro, mas não da mesma forma como eu não conseguia falar. Então, assim, quando eu imagino que muitas mães também sentem a mesma dor, ou maior, porque existe a dor sem um aconchego e existe a dor isolada. Então, eu sou muito agradecida por ter gerado um ser de luz com a grandiosidade que foi a primeira mestra de várias pessoas que me falaram depois, sua filha foi minha primeira mestra. Gerar um ser que me proporcionou momentos grandiosos, eu só tenho a agradecer ao Grande Espírito mesmo. E agradecer pelo tempo que ela teve ainda de vida. Foram 11 anos, bem vividos. E aí é como a gente imagina, quando você nasce com a sua luz plena e você não tem mais nada para perder nessa terra, então você se despede dela e vai viver na luz, né? Então, é pensar que outras pessoas que passaram por isso, de dores, não teve o aconchego da família, não teve os amigos, não teve essa reação para se fortalecer e entraram na depressão. Pessoas que estão até hoje na depressão, já faz 27 anos. Não, 25 anos. Então, para a gente pensar nesse trauma e a gente tentar se livrar dessa dor, precisamos fazer algumas práticas para curar essa ancestralidade, curar essas dores da alma e, principalmente, nos fortalecer espiritualmente. Em algum momento, essas pessoas podem ter a dificuldade de falar desse assunto.
mas ela vai se fortalecer para chegar um momento de dar seu depoimento. Aí ela vai começar a refletir quanto tempo que ela passou sem se perdoar ou sem refletir a dor do outro e sem pensar que ela queria ser maior que o próprio Deus que ela acredita ou acreditava. Mandar luz para o inimigo que causou uma violência, mandar amor para que eles sigam o caminho dele e tire a sua visão de cima de nós, né? Então, é um exercício que eu convido para todos os dias a gente está fazendo para poder a gente ir quebrando essas forças do mal que paira, né? Essas forças que estão dentro da gente. A gente tem que tirar de dentro da gente e eliminando aos poucos, para a gente poder se fortalecer espiritualmente. Porque para me fortalecer espiritualmente, eu preciso me abdicar dessa raiz que está aí causando esses males, dessa força que quer que eu seja egoísta, que quer que eu não acredite mais no grande espírito, que quer que eu faça as coisas contrárias para me enfraquecer espiritualmente. Então, é muito difícil pensar que o inimigo precisa de luz e se despedir de alguém que você achava que ia ter a vida inteira ao seu lado. Em todos os sentidos, né? A dor é a dor. O trauma é o trauma. A gente precisa se fortalecer espiritualmente e começar a não ser tão egoísta. Pensar que tem sempre alguém que nesse exato momento está sendo violentado, nesse exato momento está com enchente na sua casa, está dormindo debaixo de uma marquise na rua. Enfim, são várias violências por questões sociais, ambientais, culturais que o ser humano vive e que a gente precisa deixar de ser mais egoísta, porque está aí, ao nosso redor. As notícias todo dia acontecendo, né? Que sofre o racismo e que tira a sua própria vida porque não consegue enfrentar esse sistema, porque é muito violento. Então, amada e amados, eu espero que a gente faça um exercício. Convido isso, a fazer esse exercício. Como diz assim, você dá com essa mão e a outra não precisa ver. É fazer o bem sem olhar a quem, simplesmente fazer, né? E esse retorno, ele vai chegar até essas pessoas. E os caminhos vão se abrir, porque o universo vai conspirar a favor, assim também como ele conspira contra. A gente pode fechar como você quiser essa entrevista. Eu acho que essa questão da fé também ela está muito mais ligada à nossa condição humana, mas à nossa condição cultural. Então, aquilo que eu aprendo na oralidade, né? Aquilo que eu valorizo como sagrado, aquilo vem de uma raiz, né? São as minhas bisas, minhas tataras, minhas avós, minha mãe. O que eu faço hoje é reproduzir um pouco dessa oralidade nas práticas de cura. Então, nas medicinas que eu manipulo, nos trabalhos que eu faço, as cerimônias, trabalho de acompanhamento da ginecologia natural. Então, tudo que eu faço hoje tem a ver com a oralidade, com esse aprendizado. Então, isso é muito voltado para a fé que as minhas avós vivenciaram e que eu tento trazer hoje para a prática para orientar outras mulheres como viviam suas avós, né? Para trazer essa essência do sagrado feminino para a vida atual, para trazer essa relação delas com o seu templo, com a lua, com o ciclo da lua, com a terra, para que elas compreendam que isso é um ciclo de cura e que ela é um ser sagrado não só porque dá a vida,
mas porque o seu templo consegue chegar próximo dessa terra e fazer esse sagrado latente dentro dela. Então, é uma forma de trazer as práticas das avós para a cura de hoje, para a cura ancestral, e principalmente através de uma fé, porque quem não vivenciou faz através da fé, né? Então, eu falo porque vivenciei. Eu usei paninhos ao invés de absorvente, por exemplo. Então, hoje as mulheres têm vergonha de fazer isso, muitas delas. Eu acho que falar de fé é falar de ancestralidade, é falar daquilo que você não viu, mas você tem fé, que isso pode dar certo e que isso é o caminho. Então, você tem que viver com a fé em tudo que você acredita. Não importa a religião, não importa a sua crença, importa a sua fé. Se você vive na verdade e se você faz o bem, não tem por que temer. Então, eu espero que sua fé seja para fazer o bem, seja baseada no amor, baseada na ancestralidade, porque todos nós temos nossa ancestralidade. Todos nós nascemos de uma mãe que teve uma avó, uma bisavó, uma tataravó. E essa linhagem tem que ser respeitada, porque todas elas geraram as vidas de um templo sagrado. E isso é divino. Então, eu espero que a gente possa unir todos esses templos. Mesmo os homens que não têm o templo, mas que eles respeitem que nasceram de um templo. E se ele nasceu de um templo sagrado, ele é obrigado a reverenciar esse templo, a amar esse templo e a respeitar esse templo. E quando ele estiver compartilhando com o templo ao seu lado, como uma companheira, que ele aprenda a pedir licença para entrar nesse templo, porque ele é sagrado. Então, o divino é isso. O divino caminha com a gente. E onde você está, ali está a presença da divindade, do sagrado. Então, que nós possamos continuar na nossa fé, aquela que remove montanhas, aquela que o pensamento chega mesmo sem você estar presente. Oi, Catu, Elisa, gratidão por esse momento. Espero ter contribuído com essa discussão, que são muito polêmicas, mas são muito necessárias para ouvir os povos originários, como a gente pensa sobre cada assunto, sobre cada tema. E eu, como educadora, faço de tudo para que esses temas sejam sempre discutidos nas formações que eu tenho a oportunidade de estar presente. Necoema. Necoema. Uau, Nádia, só posso agradecer por tudo que você deu, por todo o seu conhecimento, sua sabedoria, sua espiritualidade, seu amor, sua emoção, sua casa, sua ajuda e é isso. Você carrega muito conhecimento. Vou encerrar esse momento fazendo um agradecimento, tá bom? Porque o sagrado também é isso. Você abre, depois você fecha. Fechou, portanto, tá bom? Eu vim do ventre que minha mãe, ela me deu sementes boas, que se despertem, se espalhem bênção. Sou semeadora de sementes boas, que se despertem, se espalhem bênção.
Sou semeadora de sementes boas, parentes eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Gente, Picatu e essa pia que eu andei. Nos vemos depois. Tenha um bom dia e gratidão.